melhorar o seu relacionamento. Acompanhe a gente no YouTube pelo canal da Jovem Pan Grupo RIC. Muito bem, voltamos agora às 7 horas e 11 minutos. Estamos ao vivo aqui na Jovem Pan, também lá no YouTube. Jovem Pan Grupo RIC. Você participando, respondendo o nosso tema, que tem pra você muitos prêmios. Daqui a pouquinho já tem resultado pra você, aquele Garden Hambúrguer maravilhoso, um combo, e também limpeza de pele da Thaís Kisling, limpeza de pele reconstrutor. Então, Ana Paula, temos que mandar áudio aqui no 3501-739? Temos. Por que nós temos pra concorrer e se dar bem no final do programa, certo? Exatamente. Qual que é o tema? E a gente quer saber aí se você concorda. Jovens estão fazendo realmente menos sexo agora atualmente? A gente já falou que acha que não, né? Não, eu não concordo. Na minha opinião, isso aí é balela. Tá todo mundo muito adiantado, inclusive, na minha opinião. Até demais. Até demais. Até demais. Mas a gente quer saber de você, então participa muito. A gente quer ver sua opinião. E temos áudio? Temos participações daqui a pouquinho, mas agora é aquele momento mais que especial. Comentamos muito aqui no primeiro bloco. Estreia novidade na programação da RIC TV, a Camila Andrade, atualmente repórter de política do Grupo RIC, afiliada da Record TV no Paraná, em Brasília, é repórter local da Record TV Brasília. E também Lucas Henning. Lucas Henning é formado em jornalismo desde 2016 e acumula passagens por importantes emissoras de TV do estado. Natural de Guarapuava, isso? E cascavelense de coração, certo, André? Tinha como sonho de infância trabalhar na televisão, o que realiza desde a época da faculdade. Então, aqui nos estúdios da bancada do Desenrola na Pan, os dois aqui com a gente, né? Sejam bem-vindos ao Desenrola, a bancada mais doida que tem aqui na Jovem Pan. Só maluco, Camila. Só doido. A Camila já é, todo mundo já conhece, aqui, né? parte desse elenco. Só tem maluco. Você assina embaixo isso, Camila? Eu posso dizer que sim, né? Porque esse maluco acordava de madrugada pra vir apresentar um jornal de política. E eu estava aqui pra testemunhar isso. Ai, Camila, muito bom poder te rever. André, muito legal te conhecer também. Muito bom ter você aqui também com a gente. Obrigado pelo espaço. Lucas. Obrigado pelo espaço, Marcos, Ana. Podendo participar aqui do Desenrola e trazendo as novidades aí da telinha, né? Estamos aqui no rádio, ao mesmo tempo no YouTube. E falando de informações, de novidades, de atrações diferentes, de mudança, de transformação na tela da RIC TV Record. E a vida é assim, né, Lucas, Camila? A vida é feita de mudança, a vida é feita de transformação. Então, já vamos explicar, né, pra nossa audiência aqui no 103,9, né, Ana Paula? Novidade na tela da RIC TV, segunda-feira, dia 15, é isso? É isso? O RIC Notícias Noite? É isso, RIC Notícias Noite é o jornal que resume o dia, né? A gente tem aqui no Grupo RIC uma série de veículos de comunicação, então a gente passa aqui pela Jovem Pan, tem também a Pan News, tem o RIC+, e claro, tem a televisão. E aí a gente tem esse cross aí dos RNs, que são esses jornais, né, que resumem aí tudo que tá acontecendo. A gente fecha o dia, é um jornal mais rápido, mas é um jornal bastante analítico, então a gente tem comentaristas que vão ali para trazer realmente uma explicação sobre alguns assuntos que são mais difíceis para o público entender, política, economia, a gente vai falar também sobre negócios, vamos falar sobre sociedade, então trazer também um pouco de cultura, das agendas que acontecem aqui pelo estado. E é um jornal, assim, que é o meu xodó, sempre foi, né? Eu fui repórter dele quando eu trabalhava aqui em Curitiba, depois em Brasília, fazendo essa correspondência interestadual, né, de política, e estadualizando esses assuntos que acontecem lá em Brasília, mas que dizem respeito também ao estado do Paraná. Mas apesar disso, a gente promete, né, Lucas, que não é um jornal chato, é um jornal muito legal, um jornal muito dinâmico. E é justamente isso, inclusive, que a gente veio fazer agora, né? As mudanças que estão previstas têm a ver com isso, trazer ainda mais dinamismo, ainda mais leveza para esse jornal, para que seja uma conversa realmente. Você está lá em casa e vai ouvir ali o resumo do dia, mas de uma forma bastante leve, tanto que eu e o Lucas somos pessoas, né, a gente pode dizer assim, não sei aí pela classificação que vocês disseram mais cedo, a gente não se enquadra como jovem, mas a gente ainda não brincou. Ah, não fala assim. Um pouquinho. São jovens. Um PK, né, Lucas? É isso mesmo. E a gente chega aí com essa missão, né? Um baita desafio de estar à frente do jornal que termina o dia, né? Então é o último espaço jornalístico, regional, local
estadual resume todas essas informações, né? Então a gente faz um apanhado geral aí pelo estado, trazendo um panorama do que foi notícia naquele dia, sempre de segunda a sexta-feira, e já adiantando as informações do dia seguinte. Porque muita gente chega em casa e é aí que vai se informar. Hoje em dia a gente recebe informações a todo momento. Então, somos bombardeados a todo momento por informações. E só que essas informações, muitas vezes, não sabemos qual é a procedência, qual é a veracidade dessas informações. E é por isso que existe o papel do jornalista, justamente para apurar essas informações, checar e levar essa informação para as pessoas que estão acompanhando a gente. Não só na tela da RIC TV Record, também pelo YouTube, pelo Instagram, pelos perfis, as redes sociais, enfim, possibilitam que as pessoas, esse conteúdo não fique restrito somente à TV. Porque a TV você consegue sintonizar em qualquer um dos 399 municípios aqui do Paraná. Mas a internet pode ir além, extrapola tudo isso, então as pessoas, mesmo morando fora, em outro país, em outro estado, conseguem mesmo assim saber as informações aqui do Paraná. E o que é legal, Marcos, é que assim, o Lucas já falou bem sobre essa questão de jornalismo profissional, dessa missão que a gente tem de buscar realmente aprofundar ali o assunto, né? Fazer essa apuração que as pessoas no cotidiano não tem tempo quando recebe ali uma informação no WhatsApp, né? Claro que ela não vai lá checar, às vezes ela nem sabe o caminho para isso. A gente tem esse papel de fazer esse filtro, né? De buscar realmente a veracidade sobre os fatos, mas a gente vai além no RIC Notícias Noite com uma equipe de comentaristas. Essas novidades todas, elas vão entrando aos pouquinhos, porque a gente vai estrear segunda-feira, mas tem muitas coisas que ainda estão sendo preparadas, então a gente vai ter em breve um estúdio novo, a gente vai ter mais novidades para ser apresentadas, estamos preparando séries também muito legais, só que a ideia é justamente essa, é que a gente não simplesmente apresente os fatos, aqueles que são mais complexos, que muitas vezes a gente não consegue formar ali uma opinião, entender aquilo, a gente vai trazer também esses comentaristas para ajudar quem está lá assistindo a fazer essa análise, então guiar realmente o que é isso, né? A gente fala de CPMI agora, por exemplo, né? Tá aí às vésperas de começar uma CPMI lá em Brasília, mas a gente também tem várias CPIs que vão ser abertas, mas muita gente não sabe, não entende ainda o que é. E tem que explicar, né, Lucas? Tem que explicar. É então, muito importante, né? A gente pode ter essa informação, mas a pessoa que tá com a TV ligada ou no YouTube, né, Ana? Acompanhando Exatamente. Todo esse conteúdo vai gerar dúvida. Eu acho que a leveza, né? A tranquilidade que vocês levam a informação, isso é muito importante. Ainda mais pro horário. Imagina. Faz toda a diferença. Ela chega em casa, ralou, trabalhou o dia todo, cansado, trânsito, é filho pra cuidar, marido, esposa, e liga a TV. Por mais que o assunto, né, Lucas, Camila, o assunto é um pouco pesado, eu acho importante, né, Aninha? Trazer essa tranquilidade, né? Assuntos pesados vão ter todos os dias, mas a gente não quer fazer um jornal só de assunto pesado. É essa que é a diferença. O assunto pesado, ele vai fazer parte do noticiário, né? Porque é o factual, é aquilo que aconteceu. Mas só que a gente quer trazer essa informação de uma forma diferente. Porque é aquilo que você falava, Marcos. Precisa dessa leveza, desse dinamismo. E como que a gente vai fazer isso? A gente vai trazer essas informações com repórteres, com colunistas, informações que possam complementar aquela informação. Não apenas a informação pela informação, a informação com uma explicação, com um panorama, né, para que as pessoas que estejam acompanhando a gente consigam entender. Por que a gente fala dessa leveza? Você comentava muito bem. A gente hoje é bombardeado de informações, como eu já citei, mas as pessoas trabalham o dia todo, querem chegar em casa, querem sim receber informações, mas querem receber informações de uma outra forma. Sentado no sofá, conseguindo descansar ali e relaxados, né? Não se dando conta de um jornal, ainda mais esse que encerra aí a nossa programação de cobertura estadual, aquele jornal pesado, né? Você vai estar ali assistindo com a sua família, com seus filhos, você não quer ver isso, você quer saber simplesmente as informações, quer entender tudo aquilo que aconteceu ou que vai acontecer no dia seguinte, porque a gente tem essa missão de também adiantar o que vai ser notícia no dia seguinte. O horário pede isso, né? O momento do jornal pede isso, né? Agora 7h21, você que ligou o rádio agora aqui na Jovem Pan ou no YouTube, Jovem Pan Grupo RIC, estamos com o Lucas Henning e também Camila Andrade ao vivo aqui nos nossos estúdios. Ana Paula, agora é aquele momento, Ana Paula, coloque eles no nosso tema. Eu quero hoje, muito gente. A opinião deles. Eu também quero a opinião de vocês. Nosso tema de hoje, vocês acham que jovens estão fazendo realmente menos sexo hoje em dia?
Meu Deus. Eu acho que eu não posso opinar, porque eu tô há 12 anos num relacionamento e eu também acho que eu já sou cringe, assim. Então eu acho que eu não tô bem por dentro de como é que tá essa juventude. Mas, Camila, aí. Pelo que você vê perto de você, algum jovem, não tem parente, amigos? Olha, as minhas amigas solteiras, elas estão bem no mercado, assim. Eu acho que... Então, pois é. A minha pesquisa aqui, pessoal, que eu fiz ali, né, das minhas amigas, dos meus conhecidos, não tá batendo aqui não, Elas mas... não estão reclamando de oferta, não. Pois é, e você, o que acha? Eu acho que pode ser e pode não ser. Por quê? Porque existem casos e casos. Porque dependendo das pessoas que foram entrevistadas, né, talvez foi selecionado ali um público que realmente talvez não esteja. Mas hoje em dia, né, com a correria do dia a dia, sempre sobra um tempinho, né? Ah, eu acho que sobra. Vamos com uma participação aqui, ó. 3501-1039. Oi. Gente, eu não acho que é verdade isso aí, não. Acho que a galera tá fazendo bastante. Só que hoje em dia é sem... como que eu vou dizer? É sem sentimento, é fazer por fazer, sabe? Tipo, as pessoas andam fazendo as coisas por fazer, não fazem por amor, não fazem porque gostam, ou porque, sei lá, fazem pra ser apenas um número, hoje em dia. Ela tocou num ponto que a gente quase Concordo. não falou hoje aqui no programa, né? O lance do sentimento. Não tem mais sentimento. Parece que as pessoas se juntam focadas só no sexo, de fato. Não tem mais aquele, né? Aquela conversa, aquela conquista. Tá tudo muito fácil. É isso que eu vejo hoje. Tudo muito fácil. E eu sou do tradicional, né? E sinto muita falta disso. O Marcos, tadinho. Vocês não sabem, Parou. mas o Marcos é encalhado, né? Não, parou. Faz não tempo. Vai me expor. A gente faz de tudo, todos os dias. O Nós Lucas fazemos eu tô conhecendo campanhas agora. aqui. A Camila eu já conheço já tem um tempinho. Você não vai me expor aqui, né? A gente expõe todo dia aqui, Para. mas você que pede, ele fala, gente, ó, Não. você aí que tá disponível, você mulher aí que tá disponível, por favor, me mande mensagem. Nunca chegou uma Imagina. mensagem. Me pediram em casamento ontem. Ah, é verdade. Tá Ontem, gravado a primeira. no YouTube. A primeira. Ana Paula, ela tocou num assunto importante, que é o lance que tá tudo muito fácil. E isso também a gente pode trazer pro jornalismo. Né? Você acabou de falar, o Lucas acho que comentou do lance da fake news e tal. E é um problema isso, porque a galera não consegue filtrar. Quantos grupos de WhatsApp começam a compartilhar e pra descobrir que isso tem alguma Qual é a fonte? veracidade, né? É difícil isso, né? São reflexos dos nossos tempos, eu acho, né? Também esse uso excessivo que a gente faz hoje de redes sociais. A gente tem uma vida online, muitas vezes, que tem ali mais relevância do que a própria vida offline. Então, parecer ser é, às vezes, mais importante do que ser, de fato. E isso tudo influencia, né? Porque as pessoas querem se proteger, elas não querem se colocar numa situação de vulnerabilidade, né? Quando você demonstra que você é uma pessoa romântica, daí você já é intitulada de emocionada. Por essa geração, né? Então, acaba que eu acho que, às vezes, eles até têm ali, no caso, né? Uma relação entre duas pessoas, a intenção de aprofundarem aquilo, de demonstrarem que estão gostando, mas tem medo de fazer Receio, isso, exatamente. porque pode não ser recíproco. Então, acho que é um reflexo realmente do que a gente está vivendo no momento. Sempre São com um muitas- pezinho atrás. São muitas opções também, né? Opções que são acessíveis, como você mesmo comentava, né? Tudo muito fácil. Então, em uma rede social, em um aplicativo, eu consigo um relacionamento. Então, hoje está muito fácil. Então, por isso que, às vezes, essa pesquisa de que estão ou não estão, né? Depende. O próprio áudio que a gente acabou de ouvir fala sobre sentimento. Às vezes pode ser que não esteja rolando sexo ali com sentimento, mas pode ser que esteja rolando, né? Vai de casos e casos, mas só que hoje a gente tem mais ferramentas para isso, para que isso aconteça. E hoje é só o sexo pelo sexo, né? O fazer por fazer, apenas isso. Exatamente. É difícil. E, por exemplo, como tá muito fácil, você abre o celular, você consegue ter acesso ao Tinder, Badoo, até o Instagram mesmo. Você tem acesso a várias pessoas, até do outro lado do mundo. E aí você tá se relacionando com alguém, vê um defeitinho e já fala, tem outra pessoa. Então, acaba que fica fácil. Aqui é só sexo, não vou tentar me aprofundar aqui e vou procurar a pessoa perfeita que não existe, né? Que a gente se baseia em filmes, em Instagram, que todo mundo fala para minhas amigas, não vai esperar o cara chegar de cavalo branco que não vai acontecer, né? Todo mundo tem defeito, mas não é isso que a gente demonstra nas redes sociais. Também, em contrapartida, eu acho que a gente não tem por que ficar postando as brigas ali, mas a gente não pode se iludir. É isso que tá acontecendo hoje em dia.
Você tocou num assunto muito importante. Tem um defeitinho, vou lá e termino. Não é bem assim, né? Eu acho que o diálogo falta, o olho no olho falta. Acho que falta muita coisa, né? E isso também acho que é um pouco, né, cara, reflexo, entre aspas, não muito, né, da pandemia. Também, a pandemia... Eu acho que a pandemia, ela aprofundou o que a gente tinha de mais evidente, assim, mais forte. As pessoas falam que evidenciou o quão generosos nós somos, ou então o quão egoístas nós somos quando todo mundo foi ali no primeiro momento correndo pro supermercado, comprou todo o papel higiênico que viu pela frente, né? Na verdade, eu tinha medo, gente, de pegar o produto na prateleira. Eu tinha medo de pegar o produto na prateleira. Eu, pra sair e ir pro mercado com a minha mãe fazer alguma compra, a gente pensava 5 vezes. Eu também. Era horrível. Pra entrar em casa. E trabalhar? Como é que vocês lidaram com essa situação? Porque assim, o que seria da gente sem vocês? Pra passar informação, pra falar de fato o que estava acontecendo? Porque eu tenho 35 anos, eu nunca passei por uma pandemia. E o telespectador também, né? A galera dos 30, 40 anos também nunca passaram por uma pandemia. Foi uma novidade pra todo mundo. Foi uma novidade pra todo mundo. Mas assim, o trabalho que vocês fizeram, Lucas, Camila, é muito necessário pro Brasil, né? Enquanto tinha o Fique em Casa, a gente estava na rua, né? Eu e a Camila, enfim, a Camila na reportagem, eu também. A gente estava tentando trazer as informações, as orientações para quem estava em casa. Se precisasse pegar um ônibus, por exemplo, que usassem a máscara, né? Porque o ônibus era um ambiente onde concentram várias pessoas. Então, e às vezes as janelas ali não têm uma abertura suficiente para que haja a ventilação. Existem as janelas, mas às vezes a janela não é suficiente para isso. Então eram todas as orientações e cada mudança, né, de orientação. Porque inicialmente a gente aparecia na TV sem máscara quando estávamos ao vivo. Aí depois veio uma nova orientação. Vamos colocar a máscara justamente para incentivar que as pessoas usem a máscara, porque é um equipamento de proteção individual que você está protegendo a si e aos outros. Se você está contaminado, se você está com alguma doença respiratória, pode não ser Covid, mas pelo menos você não vai passar esse vírus para frente. Então a gente foi acompanhando toda essa evolução durante a pandemia, estando nas ruas, tomando cuidado, distanciamento social, enfim, higienizando as mãos. São cuidados que hoje deveriam ser continuados, só que muitas pessoas abriram a mão de ter uma máscara por perto, seja dentro do carro, seja no bolso, onde quer que você esteja. Continua essa orientação ainda para quem vai buscar um atendimento de saúde, mas às vezes nem sempre as pessoas estão preparadas para aquilo. Então são lições que a gente deveria ter aprendido durante esse período da pandemia. Só que poucas pessoas seguiram com essas orientações de usar o álcool em gel, lavar as mãos, enfim, todos esses cuidados que facilitam a vida em sociedade. É verdade. E eu me lembro que, não lembro o ano exatamente, mas estava naquele baque da pandemia, ninguém saindo de casa, e nós estávamos fazendo o piloto do Desenrola na RIC FM. E eu lembro que eu saí de casa com máscara e com medo, falando, meu Deus, vamos lá, o que eu vou fazer agora? Mas deu tudo certo. E foi bem na época que ninguém tava fazendo nada, eu abdiquei de tudo mesmo pra ter contato com meus avós, que eu sou muito apegada aos meus avós. Falei, olha, gente, se precisar não ir nem no mercado pra poder ter contato com eles, eu vou fazer isso. E foi o que fiz. E aí comecei a vir pra cá, que foi quando começou o Desenrola. O Desenrola é filho da pandemia. Foi lá em filho 2020, né? Foi um processo muito difícil, mas eu acho que o pessoal da área da saúde não tem o que falar, né? Sim. Acho que saúde e jornalismo são 2 pontos muito importantes, né? Logo na primeira semana teve ali uma determinação de quais seriam as profissões consideradas como prioritárias e o jornalismo já foi classificado. E no primeiro momento eram acho que 6 profissões, eram pouquíssimas, né? A gente estava ali nessa categoria de prioritários desde o início, então a gente nunca parou de trabalhar, mas apesar disso, né, que depende do assunto, daí a gente é jovem o suficiente, né? Por conta da idade, eu fui uma das últimas pessoas a serem vacinadas. Eu já fui vacinada bem depois, assim, meu pai já tinha sido vacinado, minha mãe já tinha sido vacinada, meu irmão já tinha sido vacinado. E eu ainda não tinha sido vacinada. E eu vivi muito intensamente a pandemia, porque quando começou eu tava de férias e eu fui pro Peru. E aí quando eu estava no Peru, o presidente decidiu fechar as fronteiras pros países vizinhos. Eles tinham 7 casos de Covid. E você tava lá? Eu tava lá. Meu Deus. Daí eu fugi de carro, porque simplesmente eles fecharam o aeroporto, fecharam absolutamente tudo. Eu tava desespero, Camila? Foi, Eu basicamente cruzei a Cordilheira dos Andes, a Amazônia peruana, entrei no Acre e vim de carro. Você tava sozinha ou tava com o namorado? Tava com a minha cunhada e o companheiro dela. Menos mal.
E aí a gente fez uns amigos lá que também precisavam fugir, a gente fugiu todo mundo junto. Mas enfim, aí eu fui pra Maringá, eu trabalhava em Maringá, a gente não parou de trabalhar, voltei de férias, né? Aquele protocolo todo, tem que fazer exame, tem que ficar em isolamento. Voltei ao trabalho e aí, por conta da estadualização dos programas, eu vim para Curitiba e foi quando eu fiquei aqui em definitivo. Então, eu fiz uma primeira mudança e ainda durante a pandemia, né? Porque a gente teve aí o fim da emergência em saúde só recentemente. Eu ainda fui para Brasília, passei todo esse período lá e voltei agora. Durante esse período aí, desses últimos 3 anos, entramos em hospitais de campanha. Não sei você, Lucas, mas eu entrevistei pessoas com Covid, sabendo que a pessoa estava com Covid. Sério? Mas com todos os protocolos, claro, porque a gente precisava informar, assim, né? Alguém precisava informar. Alguém precisava fazer a ponte. Mesmo com todos os protocolos, com todos os cuidados, máscara, enfim, álcool, distanciamento. Vocês usaram aquele pedestal pra falar? Não. Não, a gente usava 2 microfones, então o entrevistado ficava com um, a gente ficava com o outro. O que também era um desafio, porque você tinha que limpar aquele fio lá que você jogava no chão. Tinha que higienizar o microfone, tudo, porque eram cuidados básicos, né, que a gente tinha que assumir para conseguir levar a informação. Como que você vai falar de uma pandemia, como você vai falar de uma realidade como essa, que pegou todo mundo de surpresa, sem mostrar os exemplos, né? Sem mostrar que as pessoas estavam procurando atendimento nas unidades de saúde, né? Porque às vezes poderia não ser o Covid, por exemplo. Qualquer doença respiratória. Entrou no período de inverno, quando as doenças respiratórias aumentam, as pessoas não sabiam mais o que fazer. Será que é uma rinite? Se é uma sinusite? Se é... O que é? A tal da síndrome respiratória aguda grave. Exatamente, as pessoas não conseguiam entender. E a gente tinha que levar essas informações, essas orientações. Porque não bastava também a pessoa achar que estava com Covid, sair de casa, procurar uma unidade de saúde e se contaminar lá. Sim. Eu tenho memórias muito marcantes, assim. Quando chegou o primeiro lote de vacinas aqui no Paraná, emocionante. Eu tava de joelhos com o celular ao vivo, entrei no Cidade Alerta, a gente fez toda a narração daquilo ao vivo. Nossa, a gente tinha muita expectativa por aquilo, né? E ainda demorei muito pra conseguir a minha própria dose, né? Quando a gente também teve, enfim, o último ali aviso, né, de que a gente poderia ficar sem máscaras, eu tirei a máscara ao vivo em frente ao Ministério da Saúde, aqui no RIC Notícias Noite, né? Então, assim, foi um período muito difícil. Eu perdi amigos, eu perdi colegas, eu perdi familiares. Foi muito difícil nesse aspecto, muito difícil. Só de lembrar deles, assim, eu sinto... Enfim, perdi pessoas geniais, assim, mas foi também um período de muito aprendizado, acho que pra todo mundo. Pra todo mundo. E vocês acreditam que eu não peguei o Covid? Não, vocês pegaram? Eu peguei. Eu peguei uma vez e foi em novembro agora. Eu não peguei, ninguém da minha família pegou. Graças a Deus. Graças eu perdi a um Deus. tio, né, por causa do vírus, enfim. Mas, Ana, Camila, é o que você falou do lance do aprendizado. Eu sempre falo que quando a gente tem um problema na vida, eu tenho que trocar essa palavra problema por um desafio. Por mais que seja um problema e você vai ter que resolver esse problema, seja lá o que for. É um desafio. E eu acho que todo desafio, por mais doloroso, né? Enfim, saudade... Nos fazem crescer, com certeza. O lance da transformação, da mudança, né? Porque a vida, ela não pode ser parada, né? Que é o lance da novidade de segunda-feira na tela da RIC TV. É uma mudança, é uma transformação importante para o telespectador, para quem acompanha a programação da RIC TV, para quem já acompanha, né, o RIC Notícias Noite, e também para vocês, né, para a carreira, para a vida de vocês. Então chegou aquele momento, 7h34, convidar a galera, encontro marcado, segunda-feira. Lucas, 7h20, 7h15 mais ou menos? A partir das 7h10, viu? 7h10? Isso, a partir das 7h10, já todo mundo que tá ouvindo a gente, acompanhando a gente também pelo YouTube, tá convidado para acompanhar o RIC Notícias Noite, porque não fica restrito só a TV, eu reforço aqui. YouTube? Pelo YouTube, RIC Notícias 24 horas e também o Instagram, @RIC Notícias 24H. Então, não precisa estar no Paraná para acompanhar o RIC Notícias Noite. Então, a partir de segunda-feira, todo mundo tem um compromisso marcado, logo depois do Cidade Alerta, comigo, com a Camila, com todo um time de colunistas. Isso que eu ia te perguntar. São vários nomes, né? São, mas a gente vai apresentar eles aos pouquinhos. Que legal. Já vai começar na segunda? Não, eu tenho aqui os nomes, eu posso dizer pra vocês. Só não vou jogar tudo ali na segunda-feira, mas é Mark Souza, que vai ser o nosso colunista de política. Vocês também conhecem aqui da Jovem Pan, da Pan News. O Juliano Pedroso, que vai falar sobre economia. O Reinaldo Bessa vai falar sobre sociedade. A gente ainda tem o Beto César, que vai falar sobre negócios. Além disso, vamos ter participações, né, do interior, Londrina, com o Buganza, o Vinícius Buganza, que é o apresentador
apresentador do Cidade Alerta. E quem vai falar lá no Oeste, então, Foz do Iguaçu, Cascavel, também Em Toledo, o Wagner Krast. Isso, exatamente. Muito bom. Porque a gente consegue fazer um apanhado geral do estado todo. É importante. Não só com o time de colunistas, mas também com toda a equipe que a gente tem da RIC TV. Né? A gente tem que dar essa ideia de um jornal estadual. Tem que trazer todas as informações, porque é aquilo, eu repito, muita gente termina o dia querendo receber informações. E a gente precisa passar as informações necessárias, aquelas informações relevantes. Não é um jornal gigantesco. Temos o RIC Notícias Noite, por exemplo, com 2 horas, né, de duração. Começa 6h30 e termina 8h40. Então, o RIC Notícias Noite, ele é um pouco mais curto e aí a gente precisa fazer esse filtro. Precisa conseguir sintetizar todas as informações mais importantes de todo o estado para que as pessoas consigam saber, de fato, o que é essencial para terminar aquele dia e iniciar o dia seguinte. Muito que bacana. Bom. Encontro marcado, então, marcadíssimo. ao vivo na RIC TV, vocês. Segunda-feira. Eu vou lá no estúdio, segunda-feira, dar um abraço em vocês. Por favor. Pode ir lá. Podemos? Pode ir lá. Lucas Henning e Camila Andrade na tela da RIC TV no RIC Notícias Noite. 7 A partir Lucas, das 7h10. Eu 7h10. convido também todo mundo que está Da acompanhando live. a gente. Tem gente de Cascavel, tem gente de Guarapuava. Estive lá em Guarapuava, saí de lá recentemente para vir para cá, para Legal. Curitiba. Então quero convidar todo mundo para acompanhar a gente, né? Ficar por dentro de todas as informações do estado. O RIC Notícias Noite é um jornal de todos os paranaenses. Maravilha. Bom. Show de bola. Jornalismo de resultado, gente. É isso. Outro marcado, então, na RIC TV. Daqui a pouquinho a gente volta com o nosso Desenrola, agora 7h37. O Desenrola volta já. Mas você continua com a gente lá no YouTube, pelo canal da Jovem Pan Grupo RIC. Jovem Pan.